Cuca, nas últimas semanas a gente tem acompanhado muito as avaliações aí que são feitas sobre a forma como o Palmeiras tem construído os gols, né? Dos 47 gols do Palmeiras, 19 são de bola aérea, só que hoje teve um gol com uma jogada construída e a gente que acompanha um pouquinho do seu treinamento lá durante a semana sabe o quanto você insiste nessas jogadas ensaiadas, como determinou ali o gol do Mina. O que você tem para falar em relação a essas análises, quando até acabam reduzindo essa campanha de liderança do Palmeiras a esse seu estilo, ou ao estilo que acaba construindo as vitórias? Bem, a gente criou essa jogada de lateral na área. Primeiro, porque as dimensões do campo diminuíram lateralmente. Segundo, porque a gente tem um bom batedor de arremesso lateral. Terceiro, porque a gente tem bons componentes no jogo aéreo e encurta, encaixa bem a segunda bola. Algumas pessoas se incomodam com isso. Eu vi até entendido aí falar que é Cuca Ball. Cuca Ball. Porque tem um jeito, né? Eu acho que as pessoas tinham que ter um pouquinho mais de respeito com a gente, né? Olhar para trás os trabalhos que a gente fez, não tinha arremesso lateral. E se tornou uma jogada tão importante que todo mundo faz. Será que vão falar que os outros também são ball? Como falava antes, Muricy Ball, tem que ter respeito pelas pessoas. Ele é tão profissional quanto nós. Ninguém gosta de ouvir coisas assim. De repente está puxando uma coisa já para o lado pessoal. Como é que um clássico foi tão feio como esse na Arena Corinthians? Porque ele não deve ter ido lá no jogo. Porque um jogo quase perfeito que o Palmeiras fez, dentro da proposta que teve, contra a dificuldade que é jogar com o Corinthians, talvez não fosse o resultado que o agradasse. Né? Então, hoje fizemos um gol de jogada ensaiada, aí vamos ver, vai passar em branco isso, não tem problema. O mais importante é que o Palmeiras ganhou, para gosto de muitos e não gosto de um e outro. Cuca, você falou que dessa dificuldade do jogo pelo que o Curitiba apresentou hoje, pelo posicionamento do Curitiba, e que depois do jogo ficou esse tempo a mais conversando com os jogadores, que imagino que vai ter indo muito isso no Campeonato Brasileiro, muitos times assim, enfrentando essa dificuldade como essa. E desenvolvendo um pouco mais o que você estava falando agora, na tua análise, o que o Palmeiras vem apresentando de aspectos positivos e o que precisa não sei. evoluir Você que para tem você? que saber, a tua emissora que tem que saber, e vocês aí, dos outros aí. Time que tem o melhor ataque, a melhor defesa, se vocês acham que está ruim, então vocês são os diferentes, né? Achar que o jogo do Corinthians foi um jogo ruim, um clássico ruim, então vocês me desculpem, eu não sou de falar isso, mas viram outro jogo. Ou não estavam no calor do jogo, estava em casa de repente assistindo e não viu todo o jogo, porque a gente está em primeiro lugar, com tudo que as dificuldades que é o campeonato e achar problema, espera aí um pouquinho, né? Aí a gente começa a ver também coisas que, né? Vamos deixar para lá, vamos cuidar da nossa vida aqui, feijãozinho com arroz, que é o que mais importa. Cuca, então, falando lá em coletiva depois da vitória do Palmeiras sobre o Curitiba, Mauro. E só não citou seu nome, mas... O Cuca Ball, ele está se referindo a mim, é óbvio, né? Isso. Ninguém aqui é hipócrita de fingir que o recado não chegou ao destino. Ele generalizou, dizendo que, para o Mendel, né, uma resposta até um pouco grosseira, a sua TV e tudo mais. Não tem isso. Aqui as pessoas têm opiniões diferentes, temos programas de debate, como em outros canais. E as pessoas pensam de um jeito, de outro. Os colegas aqui, o Nicola e o Tirone, têm uma opinião, eu tenho outra opinião. As críticas ao estilo de jogo do Palmeiras têm sido feitas por mim. Como são feitas também algumas críticas pelo Tostão, não ao Cuca diretamente, mas a maneira como se joga futebol no Brasil. Com muita frequência, há anos, o Tostão bate nessa tecla na sua coluna, nos jornais aí para os quais escreve do Brasil. A minha crítica é absolutamente uma crítica técnica. Não é a pessoa, não é falta de respeito alguma. Juntar a palavra futebol com o nome do Cuca e chamar de Cuca Ball, um estilo que ele adota desde o Atlético Mineiro, não é ofensa. Se ele entende como ofensa, eu lamento. Porque não tem nada de ofensa, como o Muricy Ball, que não fui eu que começou a chamar de Muricy Ball, alguém criou essa expressão, e vários de nós na imprensa e torcedores também utilizaram, também marcou uma época para um estilo adotado pelo Muricy. E outros balls podem surgir por aí. Isso não significa falta de respeito, muito pelo contrário. Acho que o grande problema é que os técnicos de futebol, como eu falei, não todos, não generalizarei como ele fez, mas muitos técnicos se sentem
intocáveis, eles não podem ser criticados. Gostam de jornalistas bajuladores, gostam da imprensa que faz perguntas do tipo parabéns, o que você fez de bom, olha que lindo e maravilhoso. Ou seja, eles têm uma dificuldade de lidar com as críticas. Mas a imprensa critica, elogia e tudo mais. Eu lembro que uma vez, em 2007, num jogo Botafogo e Flamengo, o Tuca era técnico do Flamengo, estávamos aqui nesse estúdio, eu, se não me engano, o João Carlos, o Cícero lá com ele no Maracanã, no velho Maracanã, e o PVC, Paulo Vinícius Coelho. E ele pôs o fone, elogiou o PVC e a mim, porque na época nós elogiávamos demais o Cuca, tanto o Paulo Vinícius quanto eu, porque ele montou no Botafogo um time muito criativo, um time que tinha muitas saídas criativas, com um elenco que não era o melhor elenco do Rio de Janeiro e montou um time muito bom, um time até que brigou pela liderança do Campeonato Brasileiro com o São Paulo por um bom tempo, até que foi derrotado no Maracanã pelo São Paulo do Muricy, que era o Muricibol. Era um choque do Muricibol, aquele jogo pragmático do Muricy, que foi tricampeão brasileiro, e o Cuca com outras alternativas. De tempos para cá, ele aderiu a esse estilo. Ele pode ser elogiado e pode ser criticado. As críticas não podem ficar vinculadas única e exclusivamente à colocação no campeonato. Mas, se ele tem essa dificuldade, não me surpreende. Me lembro bem que em 2013 tivemos vários debates aqui durante a Copa das Confederações e eu criticava muito a seleção brasileira de Luiz Felipe Scolari. Essas críticas continuei fazendo durante toda a Copa do Mundo de 2014. E tivemos vários debates aqui, eu, alguns companheiros que pensavam diferente. Depois do 7-1, muita gente me deu razão. Espero que o Cuca não tenha que passar por um 7-1 para fazer uma reflexão e perceber que o futebol dele pode ser melhor. O futebol do time que ele treina pode ser melhor. Acho que ele é um cara inteligente o bastante para produzir mais do que isso. Se há uma década, praticamente, ele conseguiu encontrar boas soluções, ele pode ir além do lateral na área adversária. Direito meu de não gostar, direito meu de criticar. Direito dele de não gostar, só não precisava ser grosseiro com o nosso repórter. Acho que não passa por aí. E não há nenhuma falta de respeito, Cuca. Você não está vendo agora, vai ver talvez a reprise, ou algum assessor, alguém vai te falar. Não há falta de respeito alguma em fazer uma crítica ao trabalho. Como você pode criticar o meu trabalho também, desde que seja dentro de critérios educados e tudo mais, não tem problema nenhum. Mas, infelizmente, é assim. Técnico de futebol, não todos, em grande parte, não convivem bem com a crítica. Detalhe, Cuca, Mano Menezes, nem na China ficaram. Aqui, reinam.